Olá, galera, vamos chegando. Quero desejar a todos uma boa tarde, ou a depender do horário que você estiver assistindo, uma boa noite, bom dia. Estamos começando mais uma live Corra Como Nunca e hoje temos uma convidada especial, Elisa Mello, minha aluna, acabou de entrar. Elisa, só mandar a solicitação. Vamos entrevistar, vamos perguntar algumas coisas a ela para saber as dificuldades, como é que é a rotina, o que, que mudou na vida dela com a corrida. Ótimo, isso aí, Heloína, muito bem. Um dia você tá aqui também, viu? Vamos lá, Elisa, aí já recebi a... Pessoal, antes de começar, eu quero saber, o áudio tá tudo ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ixi, Oi, Maria, se produziu para valer, hein? lógico. Você acha que eu brinco em serviço? Pois é. E aí, tudo tranquilo aí? Tudo na paz, graças a Deus. Animada, vamos? Vamos. Primeiro quero agradecer, viu, você ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente, para falar suas experiências. Tranquilo? Lembra que eu digo, eu falo isso para você e falo isso para muita gente, que você é um exemplo, a mudança que você teve e foi bem rápida, né? Não foi uma mudança assim demorada, foi uma mudança bem rápida. Ela serve de exemplo para muitas pessoas, foi surpreendente e não é à toa que eu te trouxe aqui. Tranquilo? Eu já tava com vergonha depois dessa rasgação de seda, então eu tô morrendo agora. Maravilha, Elisa. Eu quero que você comece contando como que surgiu essa vontade para começar a correr, para começar a treinar. Bom, a minha história com a corrida, ela começou, na verdade, em 2013, mais ou menos, quando eu estava noiva e eu precisava me preparar, né? Começar a pensar em entrar num vestido de noiva e tal. E assim, a minha luta com a balança, ela é da vida toda também. Então, assim, eu estava num momento que eu não estava muito bem. E aí eu comecei a ir pro parque e primeiro, assim, o começo de tudo foi comprar o vestido e não caber nele. E aí começou toda a minha história com briga com a balança e a corrida entrou na minha vida. E Uhum. aí o que que eu fiz? Eu contratei um personal na época, um professor de musculação e ia pro parque correr. E como eram essas corridas naquela época? Eu tinha um iPod pequenininho, era um rosinho assim, não tinha tela, não tinha nada. Eu não conseguia monitorar tempo, eu não conseguia monitorar distância, nem quanto tempo eu corria, assim, né? Porque eu ia só com esse iPod, aquele fone, né, de fio e assim, só. E eu comecei a correr, eu colocava uma música e corria o tempo daquela música. Então eu fazia uma caminhada e corria uma música no final. Então dava o quê? 3 minutos. Aí de Uhum. uma música eu passei para duas músicas. E aí assim eu fui evoluindo, mas não evoluía, né? Obviamente, porque eu não tinha uma consultoria voltada para corrida. Era uma coisa assim bem incipiente para a época. Uhum. Mas aí, assim, eu peguei gosto, porque aí realmente começou a dar um resultado muito legal. Eu comecei a ver os efeitos daquilo no meu corpo e o desafio que é a corrida, né? Eu até cheguei a fazer algumas provas de 5, de 10 quilômetros, mas na época eu não evoluí mais que isso. Assim, fazer 10 foi o meu limite, o meu máximo naquele momento e não evoluí. E Uhum. aí depois acabou que fui parando e até largar de vez. Aí ficava só com musculação na academia mesmo, mas sempre tive aquela paixão, gostava muito da corrida, sempre soube que um dia voltaria. E aí, quando aconteceu 2020, março de 2020, então eu fui morar na fazenda Só dar e uma, só destacar aqui, gente, março de 2020 é aquele período que a gente não pode falar aqui, não senão pode ser o pessoal nomeado. vê. Tá bem? É, exatamente. Pode E continuar aí. aí aconteceu março de 2020 na vida do mundo, né? E aí eu tenho um filho pequeno de 3 anos, na época ele estava com 1. E aí eu fui morar na fazenda para protegê-lo, nos protegermos também, né? E aí eu não tinha ajuda de ninguém, assim, eu tinha ajuda da minha família, mas não tinha ninguém, assim, como uma babá ou alguém para me ajudar especificamente com ele. Então, assim, meus pais me ajudavam
Meu marido estava em Brasília trabalhando, mas era assim, basicamente eu e meus pais cuidando do Antônio e assim, aquela pressão, aquele medo todo da época do que aconteceu, né? E aí isso resultou num ganho de peso muito grande, assim, eu já estava vindo ali de um pós-parto, né? De todo aquele começo, assim, um puerpério difícil, filho pequeno, então assim, eu já estava com um sobrepesozinho, mas nada que se compara ao que aconteceu depois de março de 2020. E aí, nesse período, eu fiquei morando na fazenda, e aí ganhei muito, muito peso, assim, de um jeito que nunca pensei que eu poderia chegar. Então, eu atingi lá meu limite máximo na época. E aí foi aquela coisa de um processo de muito, assim, eu chamo até de autodestrutivo, porque é aquela coisa que você vai comendo, 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 você tá sentindo dor, você tá sentindo que seu corpo não tá bem, e você continua comendo, continua se destruindo. E aí eu falei, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar meu estilo de vida, eu preciso ter alguma coisa que me faça sair desse ciclo que não tá bom. E aí eu falei, eu vou voltar pra corrida. Só que assim, eu não tinha a menor condição física de voltar para uma corrida, de pensar em fazer corrida, em nada. E aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, vou contratar uma consultoria para fazer musculação de modo virtual, que eu ainda estava na fazenda, eu fiquei na fazenda até mais ou menos novembro. E quando eu voltar para Brasília, vou tentar entrar, né, numa assessoria, algum grupo de corrida para tentar dar um gás, porque eu já sabia que aquilo emagrecia, aquilo fazia bem para a cabeça, então já estava me planejando para voltar a correr. Aí comecei com os exercícios de musculação, assim, bem tranquila, nada de sobrecarga, assim, foi bem tranquilo. Comecei leve, assim, igual todo mundo naquela época tava, usando as coisas que tinha em casa mesmo, o cabo da vassoura, a garrafa de desinfetante, de amaciante, enfim, era o que tinha e eu fazia com aquilo mesmo e tava bem. E aí, quando voltei para Brasília, já estava com acompanhamento na psicóloga e no nutricionista, e aí eu procurei a assessoria, que aí foi a grande mudança de tudo que aconteceu, né? Realmente foi assim um início de um processo que realmente foi rápido. Eu também até me assusto olhando para trás, eu vendo tudo que aconteceu e o quanto foi difícil psicologicamente falando. Mas só começou quando eu realmente cheguei na assessoria. Não é pública, tá, gente? Uhum. Não, uai, mas tem que falar os benefícios aí também. E aí eu comecei, né, com a assessoria em novembro de 2020. E aí eu tinha na minha meta, assim, eu tinha na minha cabeça uma meta um pouquinho ambiciosa, eu sei, assim, para quem estava do tamanho que eu estava, assim, de peso. Eu tinha uma meta de chegar a uma meia maratona, né? Não sabia quando isso ia acontecer, de que forma, se ia acontecer, mas enfiei aquilo na minha cabeça e falei, vamos embora, é isso, me ajuda aí, Ramon. Ah, E aí foi assim e aconteceu, realmente, de fato, um dia após o outro. E antes de completar um ano de assessoria, foi em outubro de 2021, eu corri a minha primeira meia maratona. excelente. E assim, destacando também que você correu muito antes do que eu imaginei que você iria correr uma meia maratona. A gente estava esperando, né, você estrear mais lá para frente, mas chegou um momento que do nada você deu um estalo e evoluiu bastante em 3 meses. E Sim, foi assim, realmente foi assustador até para mim, assim, que estava uhum, ali vivendo tudo aquilo. excelente. E assim, Elisa, você disse o que que você estava, como que você estava antes de começar, como é que foi a dificuldade, né? Mas eu quero que você diga agora também como que era antes, assim, como era a Elisa sedentária, como é que você estava? A gente sabe que você emagreceu, quero que você fale assim, quanto você emagreceu, o que que você sentia de dificuldade, assim, em questão de saúde, de disposição, como é que você estava sentindo? Destaca esses pontos para a gente. Sim, quando eu tava lá com aquele sobrepeso louco, com os 20 quilos a mais, né, que eu comentei,
eu tinha que cuidar do meu filho, eu não tinha babá, não tinha ninguém para cuidar especificamente dele. E aí era aquela coisa assim, eu mal conseguia sair do lugar. E o menino assim correndo, louco, surtando e vindo para todo lado e assim, era muito difícil acompanhá-lo. Dores no corpo, dor no joelho, dor nas costas, tem um hernia de disco, assim, tudo doía muito, assim, e até as próprias roupas, assim, apertavam muito. Eu subia um lance de escada, já ficava muito assim, né? Morrendo de falta de ar, e muito cansada. Então, assim, é uma vida que você não tem vida. Você acha que você comer, você beber tudo que você quer é legal, mas quando você vai ver a sua parte física, que seu corpo não te responde, isso é muito frustrante. Então, era um momento que, assim, eu não conseguia fazer nada. Eu conseguia comer e beber. Enfim. Então, assim, não era aquela coisa que te dava energia. Eu não tinha energia para nada. Eu sentia muito sono, eu sentia muito cansaço o tempo todo. Então, realmente, não gosto nem de lembrar dessa fase. Não, é bom a gente olhar para trás, para a gente saber de onde a gente veio, né? E aí, já emendando a próxima pergunta, você respondeu boa parte, assim, mas eu quero que você destaque as principais coisas que você conquistou depois que começou o programa de corrida, de 2020 para cá. Então, é engraçado porque quando você pensa, ah, não, vou começar a correr. Aí você pensa, meu Deus, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que ajustar minha vida, tenho que me organizar a rotina. Só que assim, é tudo muito, tudo no seu tempo. Quando eu comecei, foi um desafio, assim, eu lembro do meu primeiro longão, foram 15 minutos direto. Eu falei, caraca, quando eu olhei o treino ali, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, não vou, né? Não tem respiração para isso, não tenho coluna para isso, como vai ser? Então, assim, foi muito gradativa a evolução em todos os aspectos. Eu não comecei já fazendo aquela dieta super focada, eu não comecei direto ali acordando 4 da manhã para ir correr. Não, foi uma coisa de cada vez. Então, eu acho que é muito importante que assim, quem está começando pense e tenha isso em mente, assim, que é tudo gradativo, os bons hábitos vão sendo puxados à medida que você vai conquistando coisas na corrida, né? Vamos colocar, não, eu estou treinando ali para minha maratona, então os bons hábitos vão sendo construídos. E aí você sente isso na sua rotina. Você vai acordar às 4 da manhã e você vai acordar às 4 da manhã super bem. Não vai ser aquela coisa que você vai morrer para acordar às 4 da manhã. Mesmo assim, com as dificuldades que eu tenho com o Antônio, que ainda tem dificuldades para dormir a noite inteira. Às vezes, você sabe, eu chego lá morrendo, me arrastando e saio ótimo. Então, assim, isso é um ganho que não tem preço, né? Então, cada dia, cada vez mais que eu vou evoluindo na corrida, eu vou também evoluindo nos meus hábitos. Então, isso para mim não tem preço. Não tem assim, não tem como nem explicar. Porque eu sinto que o meu corpo tá bem, eu não sinto dor em lugar nenhum do meu corpo, mesmo usando assim, né? Mesmo cobrando esse uso assim muito intenso com a corrida. Eu não sinto dor, eu não tenho dores, eu durmo, né? Bem, acordo cedo e disposta e quero fazer a dieta. E aí você busca um estilo de vida para conquistar mais metas dentro daquilo que você tem para a corrida. Então uma coisa vai juntando e aí quando você vê, você olha assim para sua vida e fala, caramba, eu me organizei inteira e deu tudo certo, assim. Então, assim, não, eu acho que a dica principal para quem vai começar não é organizar a vida para depois correr. Mas começar a correr, aí você vai fazer outra pergunta, né? Mas começar a correr, vai no seu pouquinho ali, no seu passinho, e depois as coisas vão se encaixando à medida que você vai evoluindo. Você respondeu a pergunta 6 já, agora. Por isso que eu falei, segura! Tranquilo, não, excelente, excelente relato. E aí, a questão de, você falou que tem um filho, né, de 3 anos, a gente conhece, o Antônio, e o que isso mais reflete na sua rotina, nos cuidados com ele? Hoje. Assim, é um desafio enorme. Até a Paula comentou aqui, ó, a gente troca muita figurinha porque ela tem um filho exatamente da mesma idade que o meu. Então, assim, acordar cedo para correr após noites mal dormidas com pequenos é para pouco. Sim, gente, realmente
é uma vontade muito grande que você tem que ter, é um desafio muito intenso, porque você está ali se preparando para acordar às 6 da manhã, porque você tem 15 quilômetros para fazer. E aí seu filho te chama 3 da manhã, aí você já, caramba, vai dar tudo errado, né? Não vai rolar. Mas com o tempo você vai conseguindo se organizar, assim, não é fácil, é muito difícil essa dedicação que você tem que ter, tanto com seu filho e juntar isso com a corrida. E aí, mas a pergunta, eu tô fugindo até um pouco da pergunta, mas a disposição que eu tenho para correr com ele, para correr atrás dele, é completamente diferente, né? Porque com a perda de peso, né, que veio como resultado de todo o meu processo, obviamente eu tenho muito mais disposição para estar com ele e assim, tendo conquistado esse momento que é muito meu, a corrida é um momento que é muito meu, assim, eu vou com meu marido, vou encontro amigos, mas é um momento que é muito meu, é a minha música, é o meu desafio, são as minhas metas, os meus objetivos, e isso me faz voltar para casa muito mais disposta e com fôlego para, né, mergulhar mesmo ali no mundinho dele, para voltar para ele. Então, assim, é uma coisa que toda mãe deveria fazer. Eu sei que cada uma tem as suas dificuldades, todo mundo tem, assim, eu tô falando dificuldades para mim, mas dentro da minha bolha, eu tenho essa consciência de que é uma bolha, mas dentro da dificuldade da bolha de cada mãe, ela tem que ter esse momento. Então, assim, para mim foi a corrida o primeiro momento que eu descobri como só meu. E a partir disso, vários outros processos se desencadearam e eu descobri que além de mãe, eu poderia voltar a ser mulher. Então, até isso, eu redescobri com a corrida. Então, a minha relação com meu filho mudou como um todo, assim, não é nem só falando em disposição física para estar com ele, mas mentalmente falando, é uma coisa que eu fazendo algo por mim, eu tenho mais felicidade de estar com ele. Olha só que resposta, mulher, arrebentou. E aí, assim, quando eu fiz a pergunta, você já iniciou respondendo a próxima pergunta de novo. Realmente, a próxima é Ai, uma. ai. Não, não, mas assim, você falou bem. A gente tem que ter ciência das dificuldades, dos obstáculos que a gente tem, certo? E aí você falou os obstáculos referentes a ele, a questão de você se preparar, porque no outro dia tem que acordar cedo para correr 15 quilômetros. E aí agora eu quero que você, além desse obstáculo, você enumere outros. Quais os maiores obstáculos? Vamos lá. Quando eu comecei, quando você começa a criar ali um hábito novo, é tudo muito mais difícil, complexo, né? Até porque você ainda não internalizou o que você está fazendo, né? E como vai ser. Era muito difícil para mim esse negócio de perder sono, né? Se ele me chamava, eu já perdi o sono, então o que eu fazia? Os meus pais me ajudavam muito nesse momento. Porque eu levava o Antônio para casa dos meus pais, deixava ele dormir fora, e aí eu conseguia me preparar, né? Então, assim, a rotina de uma mãe que corre, ela tem que ser muito pensada. Então, se organizar, você tem que se organizar, você tem que pensar como vai ser, você tem que já criar uma estratégia para que as coisas aconteçam e você realmente esteja livre para correr. Eu tive alguns momentos de baixa programação, assim, ou então a intensidade do meu trabalho estava muito alta, ou sei lá, N motivos, N fatores influenciaram para que eu perdesse muitos treinos em função, né, das minhas obrigações como mãe ou como profissional. E aí foi até no começo desse ano, assim, que foi conturbado, início conturbado, e aí eu comecei um novo hábito, eu internalizei um novo hábito. Eu falei, eu não vou mais programar tudo perfeito, agora vai ser do jeito que dá. Então, é muito importante também para as mães que planejam começar ou já fazem e não conseguem evoluir, fazer do jeito que dá, sabe? Assim, e aí eu comecei a subir para a esteira, era uma coisa que eu não fazia, eu não treinava de jeito nenhum na esteira da academia, eu só queria na rua, e aí se o Antônio acordou de madrugada, eu não consegui ir para a rua de manhã, também não consigo durante o dia, beleza, tá tudo certo, então a gente vai para a esteira.
Então, cada vez lidar melhor com esses desafios, não buscando a perfeição do seu treino, mas fazer o seu treino acontecer, é muito importante. Assim, você ter isso em mente, de que você precisa fazer do jeito que der, da maneira que der, é muito importante. Então, é a primeira coisa que eu preciso colocar assim para quem tem interesse em começar a correr. Feito é melhor do que perfeito, né? Exatamente. Excelente. Exatamente. Tenho vivido isso, e aí, coincidência ou não, as coisas têm acontecido para me permitir, né, levar os treinos à risca como tem que ser, mas essa coisa brega aí do Instagram de feita, como é que é? Feito é melhor do que Feito é perfeito, melhor que tem me perfeito. ajudado muito, tem me ajudado bastante, sim. Não, exatamente. É uma coisa assim, não é fazer de qualquer jeito. É tipo assim, não, olha, hoje vai ser impossível fazer perfeito, então eu vou fazer. É uma É o coisa que assim, dá. É o que é dá. o Não que dá dá. pra rua, vamos na esteira mesmo, vai ser tedioso ficar lá 8, 10 quilômetros, mas é isso, é o que você tem naquele momento e você precisa fazer. Então, faça. Hum. E aí, como é que você, assim, eu sei, lógico, né? Eu que monto a sua rotina de atividade física, mas eu quero que você conte aí, como que você divide a sua rotina de atividade física semanalmente? Tá. Basicamente, assim, são 6 dias, tá? Eu faço 3 de musculação e 3 de corrida. Claro que tem semanas que são mais difíceis, então eu prefiro cortar na musculação, não me mata, mas eu prefiro cortar na musculação do que cortar na corrida. E assim, deixando muito claro que a musculação para mim é muito importante para não sentir dor. Eu acho que assim, não sentir dor é o que me motiva muito e eu sei que eu sei racionalmente que eu só consigo esse resultado treinando forte a musculação. Então eu divido 3 e 3. Se não der, os 6 dias eu corto na musculação. E aí, Não, basicamente tranquilo. isso. Então, eu organizo minha semana assim. Segunda, quarta, sexta eu vou para musculação e terça, quinta e sábado ou domingo, depende da semana, se tem uma prova, se tem, né, alguma coisa no sábado e domingo, então eu me organizo assim. Aí terça, quinta e sábado, então é o treino de corrida. Certo. O bom que você falou assim, que prefere cortar na musculação, mas você não corta. Se cortou, foi uma ou duas vezes, né? Nesses quase 2 anos. Isso aí, ponto para você. Assim, eu disse, né, lá no início que você já ia respondendo uma das últimas perguntas. Então Ai, meu Deus. eu vou Então adaptar vai, então a pergunta. É, vai lá. o que você diria para Elisa que estava começando? Imagina que você se encontrou com você lá no início. O que que você diria? Qual o conselho que você se daria? Sem dúvida, eu falaria para ela, pode ir, vai dar certo, pode ir, porque assim, é muito comum, eu vejo, assim, sempre que eu converso com mulheres, né, seja mãe ou não, é uma coisa que acompanha muito a mulher, esse sentimento de ser uma fraude. Então, assim, eu tava lá com 80 quilos, assim, tipo, mal andando. O que que eu tô sonhando em correr uma meia maratona? Assim, não tem nada a ver, você é uma fraude. Então, a gente diz isso pra gente o tempo todo, né? Então, assim, eu diria pra ela, não, acredita que vai rolar e vai rolar muito rápido, assim. Basta você se organizar que vai dar certo e segue. E é muito comum também a gente escutar conselhos, pitacos, até de gente assim muito próximo. Então, muita gente assim, é até piada, mas muita gente fala assim: nossa, você corre demais, você vai machucar, não vai dar certo, você vai envelhecer, aquela coisa que a gente ri muito, né? Tô Até só assim, é uma esperando piada. uma pessoa aqui que comentou isso comigo ontem, estava pé da vida, que recebeu um conselho desses ontem, já já ela se manifesta aí. Foi desse Pois jeito. é. Ela tá até assistindo agora. Então, e é até engraçado, assim, que assim, tem até uma piada interna na minha família, assim, que tem até uma pessoa que fala assim, nossa, a fulana até largou o marido por causa da corrida. Então, assim, você escuta de tudo. Uhum. É muito, assim, se você for escutar tudo que as pessoas vão te dizer, você vai se desmotivar antes até de começar. Então, assim,
o conselho que eu daria era esse, acredite. Porque a gente tem o hábito de não acreditar na gente mesmo. Então, é isso. Não, perfeito. Excelente, mulher. Ó, e eu tô gostando porque eu só tô vendo aqui. Fulano Melo entrou, Fulano Magalhães entrou. Foi só a família entrando, foi só a Você família. viu, né? Aham, Você viu. Então, excelente. eu obriguei todo mundo a entrar, óbvio, porque senão ia cortar relações, e em especial relações do Antônio com essas pessoas. Então, todo mundo ficou com Muito medo e bem. correu Aí, pra cá. livre, espontânea vontade. Sim, livre, espontânea Não, pressão. exatamente. Então, gente, antes só quero só mais uma pergunta. Uma pergunta não, um espaço agora que eu vou dar, antes da gente encerrar. É se alguém que está assistindo tem alguma pergunta para fazer a Elisa sobre o treinamento dela, sobre as dificuldades. Se alguém tiver alguma pergunta. Enquanto alguém escreve, eu quero agradecer demais, Elisa, pelo momento que você disponibilizou para conversar com a gente. Assim, estou entrevistando, né, uma pessoa assim, exemplo como você por semana, e durante a entrevista, durante a live, eu me emociono aqui por dentro. Eu fico aqui olha só a pergunta da Carol. Quem Eu disse que eu não fico reclamo, Carol? Eu reclamo, eu xingo, eu ainda Maria. volto. Normal, normal, já tô calejado com isso. Aí agora Eu tem a quero pergunta dar lá do na seu cara primo. dele, mas é assim mesmo. Depois a gente fala, ai, Ranon, você é maravilhoso. Apenas. E o seu primo tá perguntando quando é que vai rolar a primeira maratona. A primeira maratona não vai rolar ainda. Até estava conversando com o Idelcio isso ontem. Gente, a maratona é assim, é um volume de treino que assim ainda não cabe na minha vida. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Eu vou melhorar muito o meu desempenho na meia maratona e depois, quem sabe, pensar na maratona. Excelente. Não, eu falo para todo mundo assim, não tenha pressa, mas eu recomendo fazer pelo menos uma, porque é incrível a sensação que você sente. Ah, E eu aí, preciso responder a pergunta da minha amiga, da Bianca. é isso que Desencobre o isso Botox que eu ia dura falar. menos? Não dura menos. O Botox tá perfeito aqui, tá vendo? Ó. Muito bem, ó. Muito bem. E Vamos, olha que eu Big, boto para fazer vamos. careta, viu? Bianca, eu boto ela para fazer careta, viu? Não, não tem essa, não. É, então, como eu disse, uma vez por semana, né, eu estou entrevistando pessoas exemplos como você. E aí eu me emociono ao ouvir essas histórias, essas mudanças. Eu acho incrível estar fazendo parte dessa mudança, desse momento da sua vida. Quero dar os mil parabéns. Tá aí uma pessoa, gente, uma pessoa que. Você já levou alguma bronca minha, Elisa? Alguma Uma vez? meia bronca, uma meia Uma meia bronca. bronca. Foi tipo assim, só acorda, Elisa. Você é exemplo Foi mesmo. esses Pode dias, fazer. gente. Eu fiquei muito Então, traumatizada. Não gosto de levar bronca. aí Mas pronto, eu olha aí. quero, assim, só finalizando aqui, eu devolvo os parabéns a você, assim, pela, assim, a motivação que você consegue plantar em todos da sua equipe. Eu chamo de equipe, né? Nem são seus alunos, porque, assim, pra gente é um privilégio muito grande. Além de você nos treinar, nos preparar, você tá ali todos os dias com a gente, a disponibilidade. E assim, para quem ainda não conhece uma assessoria, como funciona, eu acho que o primeiro passo é procurar isso. Alguém que esteja focado na corrida, esse nicho voltado para a corrida, porque eu já te falei, eu tive um milhão de outros professores excelentes, assim, top profissionais, mas dentro de outras especialidades que nunca me fizeram destacar na corrida, levar em frente. Então, assim, quem está começando, já que é uma live voltada para o Corra Melhor, não, como é que é? Corra como nunca. Corra como nunca. Então, eu Isso. acho que para correr como nunca, você tem que estar rodeado dos melhores profissionais que te fazem correr como nunca. Então, assim, eu devolvo os parabéns a você, obrigado por me inspirar, por estar junto, por não largar minha mão e nem minha orelha. Eu acho que é isso. Muito obrigada mesmo pelo espaço, de poder contar minha história aqui um pouquinho. Espero, assim, ajudar alguém. Espero que as minhas palavras e histórias aqui
sejam assim, sejam boas o suficientes para estimular alguém a começar a correr ou a melhorar, e, enfim, mudar um pouco de vida, mesmo que não seja na corrida, que seja na musculação, no crossfit, no beach tênis, em qualquer área. Eu acho que a gente precisa começar e a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, assim, ter um pouquinho de prazer. Eu achei isso na corrida e eu espero que esse bate-papo aqui abra a mente das pessoas também a buscarem algo que que as faça se sentir melhor mentalmente e fisicamente também. Então, parabéns por despertar isso em mim e por me acompanhar nessa trajetória. Eu agradeço demais as palavras. Você deu show nessa live. Assim, se a gente, com essa live, você viu que foram vários participantes, né, entrando, mas se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, a gente já conseguiu o objetivo já. A gente já Isso. venceu o objetivo dessa live. Ó, respondendo a Karina aí, o que que te inspira, Elisa? O que me inspira Ou quem te em inspira? primeiro lugar, Karine, eu acho que eu mesma, assim, cada desafio assim, que você coloca para você e você alcança, você coloca uma meta e atinge aquela meta, isso vai me inspirando todos os dias. Mas, assim, o time unido também me inspira. Eu saio todos os dias com ideias para correr. Deus, meu marido, gente, nem todos aqui conhecem, mas sair todos os dias com meu marido para correr me inspira também. As pessoas que estão ao meu redor, então ali meu primo me inspirou muito quando eu comecei a correr, porque ele já estava lá na frente, eu começando. Então, assim, essas pessoas reais, da vida real, são as que de fato me inspiram. Então, eu acho que eu gosto de seguir gente real. Então, assim, meus colegas da assessoria, né, que estão ali todos os dias naquele desafio. Essas pessoas me inspiram. As pessoas da vida real que estão perto de mim. Não me baseio em influencers, blogueiras, se vender coisa que desincha ou que é super coisa também não me inspira. Então, as pessoas reais me inspiram. Excelente. Cerrou com chave de ouro. Pronto, excelente. Eu agradeço demais, Elisa. Essa live foi fantástica, de verdade. Só pode contar comigo com o que precisar. Tá aí ainda, tá carregando. Dá um sinal de vida aí, que talvez está carregando aqui. Enfim, gente, eu acho que deu algum probleminha, mas não, essa parte foi sensacional. Coisa que desincha ou super coisa. É porque eu falo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro na assessoria. Elisa, não. Ixi, Elisa saiu, vamos ver se ela volta. Só para dar um tchauzinho. Mas, gente, agradeço demais a audiência de vocês. Vou esperar a Elisa voltar para. Manda aí a solicitação, Elisa, só para você dar um tchauzinho aí. Agradeço demais. Aí. Acontece, gente. Não, foi incrível essa live, gente. Aí, Voltei. voltou. Excelente. Mas voltou até melhor que antes, assim, tá? Nem tá travando. Ah, é? O... Aham. Então vamos Então, começar, gente. não, vamos. Hoje tem tempo. Então, agradeço demais, Elisa. O que você quiser falar pro pessoal também, só pra gente Não, eu fechar. acho que eu já falei bastante, gente. É isso. Espero ajudar alguém, entrar na mente de alguém e convencê-lo a ser cada dia melhor. Obrigada pelo espaço mesmo e pelo bate-papo. Eu adorei estar aqui Uhum. com vocês. Excelente, Elisa. Eu que agradeço demais. Essa live vai ficar gravada, certo? Eu vou também postar no YouTube. E para quem você quiser mandar e se inspirar, nem que Show. seja por ouvir no carro enquanto tá ali dirigindo e tudo, só para mudar a cabeça de uma pessoa. Sei que você mesmo já mudou a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas entraram na assessoria por você. Eu tenho certeza que outras pessoas começaram a correr por você. Então você inspira não só por estar correndo, mas também por dar show, por fazer o jeito que tem que ser feito. Tranquilo? Obrigada, obrigada. Então, agradeço demais, gente, a presença de todos vocês. Tchau, Até gente. a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.